O Elon Musk chama o Donald Trump de enganador e mentiroso. Mas é claro que isso ia acontecer. O Donald Trump pediu para que isso acontecesse. Duas coisas específicas. Um plano tributário dele, que é absolutamente contrário ao que o Elon Musk estava motivado a fazer, porque aumenta o déficit americano, não diminui. E além de aumentar o déficit americano, ele prejudica a população mais pobre. E depois o seguinte, ele disse que o plano é belo e grandioso, grande e belo. Essas foram as palavras do Donald Trump. E o Elon Musk disse, você é um mentiroso, é um enganador. Por quê? Porque não existe um plano grande e belo. Ele pode ser grande ou belo, mas grande e belo não. E esse foi o estopim. Foi o estopim. O Elon Musk já tinha se desentendido com o Rubio, com o Marco Rubio, já tinha aquele episódio do repórter que estava atrás da porta ali do Salão Oval e ouvia a discussão. Né? Então aquilo ali para mim já foi uma armação. Né? Colocaram o repórter ali, do outro lado, ali ouvindo tudo. E a partir disso, o Donald Trump começou a dizer que cedo ou tarde ele ia acabar saindo, não é? Começou já a preparar o terreno. Então o que nós estamos vendo aí é uma vingança do Elon Musk. É uma vingança, ele percebe que ele foi usado e tudo foi armado. Assim como os outros bilionários lá, o Zuckerberg e o CEO da Google, todo aquele pessoal que esteve na posse lá, aqueles bilionários que estiveram na posse, eles estiveram lá com um propósito específico de não atacar o Donald Trump. Tipo assim, eu convidei vocês para minha posse. É uma indelicadeza vocês atacarem tudo que eu fizer daqui para frente. Esse é o tipo de conduta do Donald Trump. Ele chama para perto, mas exige que digam amém a tudo que ele fala. Só que os caras não estão acostumados a serem tratados desse jeito. Já visto aí a queda da Bolsa de Valores, aí no caso da Tesla, né? A perda. Mas a perda foi geral, atingiu todos também, né? A perda foi geral. Então, entre outras palavras, é isso que a gente acaba entendendo, né? Que aconteceu. E era absolutamente previsível isso. Absolutamente previsível. Daí agora vem a Levi, lá, a porta-voz da presidência, e diz que não é bem assim, que o plano tarifário vai gerar 1,6 trilhões de dólares aí para o governo. Não sei da onde. Sinceramente, não sei da onde. Eu sei que ele vai ter um impacto de 1,2 trilhões a menos nos cofres. Esse cálculo, sim, está aqui na planilha. Isso sim. Por quê? Porque através daquele mecanismo de dedução, né, dedução das tarifas estaduais e municipais, em que o contribuinte pode pagar um imposto de renda federal mais baixo, porque ele aplica mais deduções. E quem que tem mais deduções a serem feitas? A classe mais alta. Então não beneficia em nada o pobre. Por quê? Porque ele não tem vantagem nenhuma de imediato, nenhuma. Ele não tem despesas médicas e outras, aposentadoria privada, para deduzir, compreende? Quem tem isso é o rico. Então ele não tem vantagem nenhuma, quem tem vantagem é o rico, e além de não ter vantagem na apresentação lá do imposto de renda, ele ainda vai ter menos dinheiro chegando nele lá na frente, porque a diferença é de 1,2 trilhões a menos de arrecadação para o governo federal, que vai impactar exatamente no Medicaid, que vai impactar nas ajudas alimentares, nos bônus alimentares, nos programas gerais, de uma forma geral. De uma forma geral. A quantidade de besteiras que está sendo feita é uma coisa impressionante.
Já falei a respeito do equivalente deles do Sebrae. Mesma coisa. Milhares e milhares de empresas, de pequenas empresas, que não tem como contratar especialistas. A grande empresa contrata lá o CEO ou o vice-presidente lá de finanças, de marketing, assim por diante. Agora a pequena empresa, quem que ela recorre? O SBA, que é o equivalente ao nosso Sebrae aqui. E foram demitidas 2.700 pessoas. Foram fechados mais de 87 bases de apoio ao pequeno empresário. Então é concentração de renda em cima de concentração de renda. Então o desserviço é impressionante. Impressionante. E daí o Elon Musk, ele sabe, ele disse assim, grande, sim. Agora belo, não. Não é belo. Muita gente vai sofrer as consequências disso aí. É um projeto abrangente, mas não vai trazer refresco nenhum, nem a curto prazo, nem a médio prazo. Isso que é o pior de tudo. O pior é esse. E daí vem o pessoal da Casa Branca e diz, não, peraí, isso aí, o Donald Trump não aceita essa colocação do Elon Musk, agradece o serviço, agradece o que foi feito. Agradece o que foi feito. A pergunta que eu faço é, isso serve para o investidor da Tesla? Quem investiu em ações na Tesla? Esse argumento serve? Me responda uma coisa. Esse argumento serve para quem vai ter menos apoio do governo? Menos alimento, menos educação, menos remédio, menos médico? Esse argumento serve? Me diga. Então é isso. E, obviamente, isso desgasta ainda mais a imagem que já está desgastada, né, do Donald Trump. A partir de uma pessoa que está ali, considerado um assessor de peso, né? O Elon Musk não é qualquer um. Agora, para ele falar isso, fazer essa crítica ao projeto do Donald Trump, foi porque ele percebeu que estava sendo enganado, que o Donald Trump estava mentindo para ele, inclusive nessa questão do projeto aí de defesa espacial, defesa dos mísseis aí. Ou você acha que ele ia jogar 750 bilhões assim, para o alto? Não, ele não ia. Ele já sabe que não vai sair isso. Ele já sabe que o governo não tem dinheiro para isso. Ele já sabe que isso aí é mais uma historinha que o Donald Trump está contando. Então, como ele sacou, ele entendeu que tudo isso não passava de uma mentira, de uma farsa, ele manda o Donald Trump catar coquinho. É isso que aconteceu. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Quem alertou ele, não sei. A gente vem falando aqui bastante tempo. Agora, quem alertou ele, não sei. Se foram acionistas, se foi o conselho da Tesla, quem foi que chamou a atenção dele para essa enrascada, para essa falcatrua. Tipo assim, você está fazendo papel de bobo, está fazendo papel de otário. Aliás, a grande expertise do Donald Trump é essa. Explorar o otário. Só que, veja bem, depois que um cara poderoso como ele, como Elon Musk, um cara poderoso como o príncipe da Arábia Saudita, percebe que ele agiu de má fé, a coisa fica diferente, filho. A coisa fica diferente. Porque esses caras, no caso do Elon Musk, no caso do príncipe, não cabe eu dizer que é ingênuo e tal. Mas no caso do Elon Musk, quando percebe que foi enganado, a atitude muda. Viu? A atitude muda. O Elon Musk entrou ali para duas coisas. Uma, para fazer uma redução no tamanho do Estado, o que eu já disse que é errado fazer desse jeito. Não se faz esse tipo de coisa. Seria muito melhor se ele criasse uma empresa, se ele criasse um projeto para alocar pessoas que estão insatisfeitas no serviço burocrático americano.
Claro, porque daí você abre para todos os funcionários federais. Vê aonde que pode ser substituído. Então esse aqui que está nesse departamento aqui pode ir para o outro, que abriu lá, porque o outro quis trabalhar na fábrica, no projeto do governo. Esse seria o caminho certo. Mas, por incompetência, infelicidade, ou seja lá o que for, a ideia não veio. Né? O Elon Musk foi executar um plano de corte, que ele não é especialista nisso. Cortaram, geraram uma confusão danada, uma insegurança no funcionário público americano, que é uma baita de uma sacanagem, porque o cara não está preparado para ser jogado na selva de pedra. Ele já escolheu o serviço burocrático, seja administrativo, seja lá o que for, porque ele avaliou as forças e as vantagens dele e percebeu que o melhor era trabalhar no Estado. Aí o Estado vende um plano de carreira, vende uma aposentadoria, vende um projeto de vida e de repente descarta o cara. Se isso não for sacanagem, eu não sei o que é. Então o que acontece? Tudo errado. Tudo absolutamente errado. Tudo absolutamente equivocado. E aí... tem uma coisa. Se você quer que dê certo, faça certo. Se quer que dê errado, faça errado. Simples. Ah, mas eu não sabia que podia dar errado. Não sabia que podia dar errado. Por favor, né? Isso aí não tem justificativa. Nesse nível aí não tem justificativa. O cara é obrigado a saber. O cara é obrigado a saber. Tem assessores lá, ele só não sabe se faltar uma coisa para ele: humildade. E foi isso que faltou. É isso que está faltando. É porque a China, quando quis fazer abertura para o capital, quis mudar, quis modernizar, a China percebeu que eles não tinham competência para fazer o projeto. Daí foram contratar os economistas holandeses, que foram os caras que levantaram o Japão, que levantaram a Coreia, que levantaram Singapura, assim por diante. Humildade de saber que não tem conhecimento, não tem expertise, não tem estudo, não tem preparo para resolver a questão. E essa humildade não teve também no caso. O Donald Trump não teve, o Elon Musk não teve, o Marco Rubio não está tendo, o vice lá, J.D. Vance, não está tendo. Olha o caso de secretário de defesa. Se você pegar na internet e ver o que rodou de pessoas na Secretaria de Defesa, é uma coisa absurda a mudança de cargo assim nos últimos anos, é uma coisa absurda. 3 ou 4 lá ficaram 7 ou 8 dias, até chegar um pessoal de uma agência do governo americano e dizer: olha, o negócio é o seguinte, daqui para frente, o que você ficar sabendo, né, compromete a tua vida e até dos teus conhecidos. Você quer continuar? Não, muito obrigado, tchau, agradeço o convite. É assim que a coisa funciona. Ou funcionava, melhor dizer, né? Funcionava. Agora não funciona mais. Na hora que eles perderam o controle da informação, porque antes havia filtro em tudo, né? Tudo era filtrado, tudo era levantado, o que fala, o que não fala. O mundo mudou completamente. Só que os caras não perceberam isso. Principalmente pessoas da faixa etária do Donald Trump. Eu diria que hoje, as pessoas que têm mais de 60 anos de idade não perceberam, grande parte não percebeu, aqueles que não se atualizaram, que não estudaram, que não continuaram, sabe, querendo aprender ou desaprender, o mais importante, né? Esvaziar o copo para encher o copo de novo. Então, desaprender para aprender. O que significa a diversidade, o respeito ao próximo, sabe? As opções que a pessoa faz. O respeito à autonomia do desejo das pessoas. Então isso aí, o mundo evoluiu, o direito evoluiu, os costumes evoluíram, tudo evoluiu.
tem muita gente que não está disposta a participar dessa baita sacanagem. Alguns até se entusiasmam por um curto tempo e depois percebem. Lá dentro, da pior maneira possível, percebem que a coisa é muito diferente do que eles imaginavam. E qual é a pior maneira possível? Fazendo um monte de merda. Agora falta um pouco de responsabilidade de entender que o peso da caneta de um ser humano desse afeta bilhões de vidas. Bilhões de vidas. O poder que os Estados Unidos têm, não diria que lá do Homem-Aranha, né, com grandes poderes, você precisa ter mais responsabilidade. Alguém me cite aí a frase. Eu lembro só do conceito geral. Só que no caso dos Estados Unidos, não. Eles adquiriram grandes poderes e perderam a responsabilidade. E as consequências estão aí, para todos verem, ao vivo e a cores. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, de tornar-se membro. Quando a gente atingir 20 mil seguidores, falta pouquinho. A gente faz uma live. Ok? A cada 10 mil seguidores a gente faz uma live. Então compartilhe isso, convide pessoas para participarem aqui, para que se inscrevam. Tá bem? Comente, compartilhe, se inscreva, dê o like, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.